Agora vamos lá para o texto de hoje, Hebreus capítulo 2. Hebreus capítulo 2, a partir do versículo 1. Aleluia. Hebreus capítulo 2, irmãos. A partir do versículo 1 a gente vai estar lendo somente até o 4. O perigo da negligência, certo? E o risco da apostasia. Apostasia é abandonar a fé. Está bem perto da gente essa questão, né? Muitos estão se desviando da fé em Jesus Cristo. Então, agora o autor aos Hebreus, ele vem trazer uma exortação. Ele é assim, ele ensina, traz a doutrina e depois exorta. Chama, né, para perto de Deus, tome cuidado. Certo? E aqui em Hebreus capítulo 2, versículo 1, 2, 3 e 4, diz assim, irmãos. Por esta razão, importa que nos apeguemos com mais firmeza às verdades ouvidas, para que delas jamais nos desviemos. Como Samuel disse lá para os israelitas, né, em 1 Samuel 12, 20. Se, pois, se tornou firme a palavra falada por meio de anjos, e toda transgressão ou desobediência recebeu um justo castigo, como escaparemos nós se negligenciarmos tão grande salvação, ao qual, tendo sido anunciada inicialmente pelo Senhor Jesus, foi-nos depois confirmada pelos que a ouviram, os apóstolos, dando Deus testemunho juntamente com eles, com os apóstolos e Jesus, por sinais, prodígios e vários milagres, e por distribuições do Espírito Santo, segundo a sua vontade. Amém? Essa é, irmãos, a maravilhosa palavra de Deus. Só recapitular aqui mais uma vez, rapidamente, que a carta aos Hebreus, que é chamado o quinto evangelho, já expliquei isso, é porque nos 4 primeiros tratam do ministério terreno de Jesus. Hebreus vai tratar do ministério celestial. O Senhor hoje está no céu, na glória, ao lado do Pai, intercedendo por nós. Amém? Está lá fazendo a obra dele, batizando com o Espírito Santo, curando enfermos ainda de lá agora. Certo? Aleluia. Por isso que Hebreus, ele é o quinto evangelho, o evangelho do céu, né, celestial. Continua falando a respeito da obra de Jesus, o nosso sumo sacerdote. Aquele que é o nosso advogado ao lado do Pai. E pelo seu sangue, toda vez que a gente pede o seu perdão, ele perdoa e nos lava e purifica dos pecados. Não sabemos quem é o autor da carta, né? O homem que escreveu, sabemos apenas que era um grande mestre cristão. Estudando essa carta, irmãos, a gente percebe como este homem foi usado por Deus e a sua inteligência, né? A sua sabedoria quanto à lei e à aplicação ao Novo Testamento. Porém, nós sabemos que o autor dessa carta é o Espírito Santo de Deus, que escreveu através desse homem e nos deu. Os destinatários, judeus, cristãos, certo? A carta foi escrita para eles que buscavam a Deus através da lei de Moisés, antes de aceitarem a Cristo. Encontraram a Cristo, estavam lá servindo ao Senhor, mas por causa de grande tribulação, perseguição, eles foram tentados a voltar para aquela antiga religião, porque na nova, né, na religião cristã, eles estavam sendo perseguidos, eles estavam sendo mortos, a família deles estava sendo morta diante dos olhos deles, e eles não negavam a Jesus, e quando não negavam, aquele que conseguia não negar, ainda era acusado de não amar a sua família, porque um pai, uma mãe, um filho, a esposa, pedia, negue a Cristo, e ele preferia morrer e não negava. Então, além de ver os familiares morrer, ele mesmo está ali à beira da morte, né? Ele ainda era acusado de não amar os seus familiares. Eles estavam sendo tentados a voltar, então, à antiga aliança, à antiga religião deles, para não morrer. Amém? Não era qualquer coisa não, irmãos. Não era bullying na escola, bullying na faculdade, na rua, não. Era morte mesmo. Certo? E, infelizmente, nem todos
estavam dispostos a entregar a própria vida e não negar a Cristo. E nem todos, dentre os irmãos, os crentes lá desse tempo, estavam dispostos a ver um filho ser morto por amor a Jesus. Muitos estavam negando, certo? Só que tem um problema. O fato deles negarem, se forem de coração, aborrecerem a Deus, a Cristo, e realmente voltar para a antiga religião, eles iriam se perder eternamente. Então, assim, grande era, irmãos, a tribulação. Nunca ore para ver uma perseguição para o Brasil, em nome de Jesus. Você não sabe o que é isso, não. Nem eu e nem você, nem quero saber. Você violentamente ser perseguido, brutalmente, ser agredido, ver um filho, uma filha, um pai, uma mãe, a esposa, serem agredidos, nega a Cristo, e aquela pressão ali, né, não é fácil não. Certo? Eles estavam passando, irmãos, por tudo isso. Aleluia. Mas diante de tamanha aflição, o que é que a gente deve fazer para permanecer firme na fé? Agora o autor aos Hebreus, ele vai falar isso para eles, porque muitos estavam se desviando devido a essa perseguição. Mas havia uma palavra de Deus de fortalecimento. Amém? Que as aflições do tempo presente não hão de se comparar com a glória futura que há de ser revelada para nós, irmãos. Então o autor aos Hebreus, ele vai exortá-los para que eles conquistem algo melhor. Eles poderiam até sofrer naquele momento ali, ver os filhos sofrerem, seus parentes, mas iria valer a pena. É por isso que lá em Hebreus 11 vai falar de que homens, mulheres, pela fé suportaram escárnios, foram mortos ao fio da espada. Pela fé eles foram mortos, não é venceram não, foram mortos. Isso é a segunda parte de Hebreus, né? Pela fé foram cerrados ao meio, misericórdia, certo? Mas foi desse jeito. O autor aos Hebreus vai dar os exemplos ali para que ele se fortaleça. Suporta porque Deus vai dar graça. Vocês vão suportar e vai valer a pena. Amém? Servir a Deus, servir a Cristo, vai valer a pena, irmãos. Mas vamos lá, qual é a exortação do autor aos Hebreus? Para esse povo tão aflito em que estava vendo seus próprios irmãos, os irmãos israelitas, perseguindo a eles mesmos. No primeiro século, irmãos, quem foi que mais perseguiu a igreja judia, né? A igreja cristã judaica, ou seja, aqueles judeus que haviam se convertido a Cristo. Quem foi que mais perseguiu eles, irmãos? Foram os próprios judeus. Eles mataram Jesus, os judeus, através ali da mão dos romanos, né? Quando mandaram crucificá-lo. E estavam matando agora os discípulos de Jesus. Então eles estavam nessa pressão grande. Os próprios compatriotas, às vezes o próprio familiar judeu, entregando eles à morte. Amém? Há uma passagem bíblica que Jesus fala que vocês serão entregues pelos próprios familiares à morte. Jesus não está falando só da grande tribulação, não. Era desde aquele tempo lá. O próprio familiar entregando. Porém, o autor aos Hebreus, ele começa no versículo 1 dizendo assim, ó: por esta razão, importa que nos apeguemos com mais firmeza às verdades ouvidas, para que delas jamais nos desviemos. Que verdade, irmãos? As verdades do Novo Testamento, as verdades do Senhor Jesus. O Novo Testamento é superior ao Antigo Testamento. Lembra do argumento dos Hebreus? Ele começou falando que Deus falou de muitas formas, de muitas maneiras aos pais pelos profetas. Aí ele vai mostrar que Jesus, ele é maior do que os profetas. Jesus, ele é a maior revelação de Deus à humanidade. E ele está dizendo aqui, ó, as palavras de Jesus, o Novo Testamento, é a isso que vocês devem se apegar, essas verdades ouvidas, certo? Aí depois ele dá o argumento ainda no capítulo 1 dos anjos. Lembra que os anjos trouxeram a lei a Moisés. Deus mandou a lei, as tábuas da lei, através de anjos. E ele já mostrou que Jesus é maior do que os anjos. Então as verdades de Cristo eram maior do que as verdades dos anjos,
do que as verdades dos antigos profetas. Ou seja, o Novo Testamento é maior. O Novo Testamento é uma maior revelação do que o Antigo. O Antigo era sombra. O Novo Testamento é a realidade. Está aqui a minha sombra. Quem está aqui me vendo, né? Estou aqui eu. Mas a minha sombra não sou eu. Eu sou real, palpável. Amém? É importante a gente falar que tanto o Antigo quanto o Novo são a palavra de Deus. Porém, as leis de Moisés, as leis do Antigo Testamento, que valiam para Israel, a maioria não valem mais para nós. Especialmente as cerimoniais. Amém? As morais ainda servem, mas as cerimoniais que falavam dos rituais, dos sacrifícios a Deus, passou, irmãos. Cristo é o nosso sacrifício agora. O maior sacrifício já foi dado por Ele. Então preste atenção. Ele já falou, Jesus é maior que os profetas. Jesus ele é maior que os anjos. Então se apegue à palavra de Deus. A palavra de Deus dada por Jesus e pelos apóstolos. Amém? O Evangelho, irmãos, já é perfeito. A palavra de Deus ela é perfeita. O Evangelho dado por Jesus já é a maior revelação de Deus para nós. O Evangelho dado pelos apóstolos, por Paulo, a igreja, as cartas de Paulo à igreja, já são as maiores revelações e não existe outras além dessas. Amém? A palavra de Deus ela não pode ser mais melhorada. Como dizem por aí, um outro evangelho segundo Jesus Cristo. Não. A Bíblia, o Novo Testamento, já está completo, já é perfeito. Não dá para tirar e nem acrescentar. Então, se a gente sabe disso, irmãos, o autor diz, em vez de vocês se desviarem, se apeguem às verdades da palavra de Deus. Em vez de você se desviar para o mundo, para o pecado, para o erro, faça um compromisso, como Lucas fez aí, de ler a Bíblia. Amém? De ler a Bíblia, de aprender, ler a Bíblia toda, né, em um ano, de aprender e guardar aquilo ali no coração. O autor está dizendo, se apegue, certo? Aí eu pergunto, já aproveitando aqui o momento, como é que está a tua leitura bíblica? Por que você não faz também um compromisso, né, de ler toda a Bíblia? Não aquela leitura desesperada, corrida, vixe, eu tenho que ler toda em um ano. Não, pode demorar até 2 anos. Mas ler, meditar, estudar, ouvir um vídeo, um áudio de um homem de Deus, de alguém que tem um entendimento ali para transmitir, ler a Bíblia de estudo, mas ler, irmãos, livro por livro e procurando entender, especialmente o Novo Testamento. Amém? Então, como é que está a sua leitura da palavra de Deus? Você está lendo todo dia? Você está meditando dia e noite, como diz a própria palavra? Ou você está negligenciando a leitura bíblica, o estudo da palavra de Deus? Fica aí a pergunta. Veja, o perigo de se desviar, irmãos, é real. É real. Por quê? Porque Deus é o revelador divino dessa palavra. Se a gente se desviar dela, irmãos, estamos se desviando de Deus. Nota que ele diz, para que você jamais se desvie. Leia a Bíblia, estude, medite, aprenda, pratique, para quê? Para que você jamais, ele vai dizer aqui, ó, para que jamais nos desviemos dessas verdades já ouvidas, certo? Para que delas jamais vos desvieis. A queda é algo real, é um risco. Paulo diz, quem está de pé, cuide que não caia. A apostasia, irmãos, é uma possibilidade real. Abandonar a Cristo é possível para o crente. Há uma vez salvo, salvo para sempre. Isso aí é de outro segmento aí evangélico, não é do nosso. A nossa é uma vez salvo, aquele que perseverar até o fim nessa salvação será salvo. Aquele que perseverar com Cristo até o fim será salvo. Irmãos, como já foi falado hoje à noite, nosso coração ele é enganoso. É dele que sai a prostituição, a lascívia, o assassinato, a mentira. Vem da onde? Do coração. E as ofertas do mundo, meu irmão, só faz atiçar mais ainda o mal que há em nós. Por isso, eu e você temos que meditar na palavra de Deus. Por quê?
porque ela vai renovar a nossa mente, o nosso coração. E aí nós vamos ter um coração igual ao teu, como nós cantamos nessa noite, igual ao de Cristo, né? Igual ao de Jesus. Então, irmão, se apegue com firmeza às verdades ouvidas. Mas preste atenção, não é só ouvir, não é só ler. Porque só ouvir, só ler não salva ninguém. Mas temos que nos apegar no sentido, irmãos, de praticar. Amém? Esse se apegar dele aí é no sentido de você se agarrar para não perder a sua salvação. Preste atenção, a carta não foi escrita para nós aqui, primeiramente. Ela foi escrita para quem? Para hebreus, que estavam sofrendo. Era como se eles estivessem em alto mar, numa tempestade, à deriva, e só tem uma pranchazinha ali, e as ondas batendo, ele quase morrendo afogado. Ele tinha que se agarrar naquela prancha para não afundar. Porque o risco é real de que? De afundar e morrer afogado. O risco para eles lá, irmãos, era algo real, certo? De perder a salvação. Então o autor diz aqui, então se agarra, como esse náufrago que eu falei, a uma prancha. Segura firme em Jesus. Como? Através da palavra de Deus. O autor está dizendo, ó, Jesus é maior que antes, a revelação de Cristo é maior do que a do Antigo Testamento. Se agarrem nisso, para vocês não se perderem. Temos que nos apegar, irmãos, com firmeza. Essa é a única maneira da gente se salvar, porque fora de Cristo, fora do Evangelho de Cristo, irmãos, não há salvação. Fora de Jesus, não há salvação. Eu vou praticar a lei de Moisés. Eu vou ofertar animais para não ser perseguido. Ele estava falando para eles o seguinte, não existe mais isso. Moisés, a lei, é transitória, passou, era só sombra. O Evangelho é que é o perfeito. Glória a Deus. Amém? Então, para nós, irmãos, fica também essa lição. Se apegue a Cristo, a palavra de Deus, irmãos, e persevere, porque fora de Jesus, no pecado, não tem salvação. Salvação não é você estar dentro de uma igreja, é você estar em comunhão com Jesus. Salvação é você praticar pela fé a palavra de Jesus. Note aí como esse evangelho, irmãos, ele possui uma autoridade aqui para o autor dos Hebreus. Olha aqui, ó, versículo 2. Se, pois, se tornou firme a palavra falada por meio de anjos, e toda transgressão, desobediência recebeu o justo castigo, como escaparemos nós, se negligenciarmos tão grande salvação? Repara que ele fala dos anjos. Se a gente não tivesse lido o capítulo 1, estudado, a gente não entendeu o que ele queria dizer. Que palavra foi essa dada por anjos, irmãos? O Antigo Testamento que a gente já estudou, no capítulo 1. E ele está dizendo, ó, no Antigo Testamento, a transgressão recebia o quê? Castigo. Todos morreram. No Antigo Testamento, todos os que pecavam eram mortos. Os pecados para a morte, como por exemplo, eu preguei aqui no domingo, o adultério. O adúltero, né, e a adúltera, os dois eram mortos. Ou seja, desobedecia a lei, morriam. Quem foi que ficou no deserto por 40 anos, irmãos? O povo de Israel. Por causa de quê? Desobediência ao mandamento lá de Moisés. Então ele está dizendo, ó, se pois se tornou firme, essa palavra dada por anjos, né, o Antigo Testamento, e toda transgressão recebia justo castigo, agora imagine quem desobedecer o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Certo? O negócio é sério. 40 anos aquele povo ficou no deserto por causa da desobediência. Deus abriu a terra, lembra? E tragou os filhos de Corá pela desobediência. Terremotos, né? Deus abriu e os matou, irmãos. Deus enviou serpentes para matar os desobedientes. Agora imagine aquele que abandona o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, assim, se desviar, irmãos, do Evangelho não é algo bom. O castigo é mais severo. Pessoas que se desviam sofrem tragédias.
passam 40 anos ou a vida toda, né, comparando aqui com Israel, em sofrimentos. Por quê? Porque abandonaram a Cristo. Certo? Então o autor está dizendo, não o abandone, aguentem firme até a morte, se for necessário. Mas não abandonem, porque se a desobediência à lei de Moisés tinha castigo severo, quanto mais desobedecer ao Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, igreja do Senhor, saiba disso. Deus não passa a mão. Não vai passar a mão em nós se a gente for negligente com a obra dele, com a palavra dele, e ficar com um pé na igreja e outro no mundo. Deus, ele não vai passar a mão. Repetir de novo. Deus, ele não passa a mão na vida daqueles que não valorizam a revelação da palavra de Deus. E as consequências podem ser eternas. Porque fora de Jesus, não tem jeito, não tem salvação. E os que o abandonam não serão salvos. Essa salvação, ele diz aqui, como escaparemos nós? Né? Como vamos escapar? E a resposta, não vamos escapar se abandonar. Não, no último minuto eu peço perdão a Deus e talvez você nem perceba o seu último minuto. Quando perceber o último minuto, já está no inferno, né? Que nem aquele rico lá. Fechou os olhos aqui, abriu aonde? No Hades. O corpo estava no túmulo. Mas quando ele acordou, depois que passou ali, fez a passagem, né? Fez a passagem para o inferno. Misericórdia. Viu? Então, assim, misericórdia. Então, fica essa advertência. Essa salvação, irmãos, ela é maravilhosa demais. A salvação em Jesus Cristo, irmãos, ela é tremenda. Ela é fruto de um grande amor do nosso Deus e Pai. Ela é resultado, irmãos, do sangue derramado. O sangue de Cristo que foi derramado por nós. O precioso sangue de Jesus. Ela é resultado desse sacrifício maravilhoso do Filho de Deus. E ela é trabalhada em nós, irmãos, pelo Espírito Santo. O Espírito Santo, ele insiste, ele trabalha, ele toca em nós, falando em mim, em você, particularmente. Aí eu vou e negligencio essa salvação, como vou escapar? Se lembre nessa noite da palavra do Senhor lá aos homens, os homens da era pré-diluviana. Antes ali do dilúvio, quando Noé pregava o evangelho, quando Deus levantou Enoque para profetizar a justiça de Deus sobre os ímpios, lembre-se. Porque o texto de Gênesis 6 vai dizer o seguinte, Deus fala lá no céu, no seu coração, o meu espírito não vai contender para sempre com essa geração. Seus dias serão agora 120 anos. Deus estava dando um tempo. Em 120 anos, se eles não se arrependerem, eu vou matá-los. Ou seja, ele fala, o meu espírito não vai contender, não vai insistir para sempre com eles. E é da mesma forma hoje. E é da mesma forma com a igreja, com aquele que está dentro da igreja, que nasceu de novo e está namorando com o mundo, com o pecado. Lembra que João fala, não ameis o mundo? Falando ali de um relacionamento. Você não amo não, mas estou flertando. Na verdade ama, né? Flertar é aquela troca de olhares entre um homem e uma mulher, aquela paquera, aquele olhar sensual. Então, assim, muitas vezes o crente está dentro da igreja, mas está olhando sensualmente para o mundo, paquerando, desejando. E às vezes na primeira oportunidade vai lá e dá aquela bitoquinha escondida, né? Falando aqui espiritualmente. E vai lá e não tem ninguém vendo e dá aquela beliscadinha lá no que não é para beliscar. Aí ele diz aqui, irmãos, como é que a gente vai escapar? Não há escapatória por negligenciar tão grande salvação. O Pai nos ama. Fruto do amor de Deus, o Filho morreu na cruz por nós. E o Espírito Santo, todos os dias da nossa vida, irmãos, está insistindo. Fuja do pecado. Fuja do pecado. Aí o crente vai, negligencia essa obra de Deus. Volta a pecar. Como escaparemos se negligenciarmos tão grande salvação? Negligenciarmos a Deus. Aborrecermos o Espírito Santo? A resposta é: não é possível escapar da condenação. Quão possível, irmãos, é a gente se desviar,
Fica a advertência para nós nessa noite. Vigia, porque os perigos da negligência, de você negligenciar a obra de Deus na sua vida, você e eu, está espreita. Certo? Por causa do nosso coração e por causa do próprio mundo que tenta aí nos seduzir. Certo? Então, assim, olha, observe os perigos dessa negligência. Ele diz, como escaparemos nós? Não negligencia a salvação. Não negligencia a salvação, porque a queda é um risco. Quem está de pé, cuide que não caia. A apostasia, abandonar a fé é algo real. Abandonar Cristo é possível. Certo? Nosso coração, como eu já falei, ele é enganoso. Então, tome cuidado. Aleluia. Tome cuidado. Continuando aqui no texto, irmãos. A gente leu aqui o versículo 2 e o 3. Aí ele diz assim no 3, ó, como escaparemos nós se negligenciarmos tão grande salvação, a qual, tendo sido anunciada inicialmente pelo Senhor, foi-nos depois confirmada pelos que a ouviram. Preste atenção. Quem começou a anunciar o Novo Testamento, o Evangelho de Deus, foi o próprio Jesus. E depois os apóstolos que ele escolheu. Certo? Quem começou foi ele, e depois aqueles que a ouviram, que ele cita aqui, são os apóstolos. Nós que ele não se inclui, né, entre os apóstolos, porque ele não era um apóstolo. Mas ele diz, ó, esse evangelho foi dado pelo próprio Deus, por Jesus, não foi anjos, foi o Filho de Deus. Não negligencie a palavra de Deus, as advertências de Deus, porque Deus cumpre as suas promessas, mas também cumpre os alertas de juízo. Ele cumpre a promessa, mas também cumpre os alertas que ele dá, de julgamento, de juízo. Quando a gente lê lá em Isaías, que a palavra de Deus, como a chuva, né, que desce, rega a terra, assim será a minha palavra, não voltará para mim vazia. A gente só lembra das promessas de Deus, mas ali também, quando Deus solta a palavra de juízo, ela não volta vazia. Então, é uma moeda, né? Tem os dois lados, a bênção e a maldição, o juízo e a salvação, irmãos. Certo? Então, note isso, o autor aos Hebreus está dizendo, ó, quem vos deu essa palavra foi o próprio Jesus. E os apóstolos que vocês conhecem. Não negligencie. No versículo 4 ele diz assim, ó, dando Deus testemunha. Agora ele vai falar de Deus como uma testemunha. Ó, dando Deus testemunho juntamente com eles. Com eles quem? Com Jesus e os apóstolos. Como? Como Deus deu testemunho, irmãos? Por sinais, prodígios e vários milagres, e por distribuições do Espírito Santo, segundo a sua vontade. Preste atenção, os milagres de Jesus eram um sinal que apontava para uma verdade espiritual maior. Por exemplo, ele disse o seguinte, no Evangelho de João é dito o seguinte, Jesus fala, eu sou a luz do mundo. Capítulo 8, capítulo 9 de João. E logo em seguida, ele cura um cego. A gente está estudando isso no curso de teologia. Jesus, ele falava algo e operava um sinal. Ou contava-se uma situação. Para quê? Para comprovar o que ele estava falando. Quando Jesus diz, eu sou a luz do mundo, ele está dizendo o quê? Que eu abro os olhos dos cegos, espiritualmente falando. Eu abro os olhos dos cegos, aqueles que estão em trevas, eu ilumino, eu sou a luz do mundo. E para provar que isso era verdade, ou seja, para confirmar a palavra de Cristo, Deus curava. E no capítulo 9, foi curado lá um cego. Olha aqui, ó, lá em João 8,12 diz assim, de novo lhes falava Jesus dizendo, eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, pelo contrário, terá a luz da vida. Ele está falando aqui de uma cegueira espiritual. Quem está nas trevas não enxerga, não vê o que está à sua frente. Aí João 9,5 ele diz, ó, enquanto eu estou no mundo, sou a luz do mundo. No 6,
Dito isso, cuspiu na terra e, tendo feito lodo com a saliva, aplicou nos olhos do cego, dizendo: vai, lava-te no tanque de Siloé, que quer dizer o enviado. O cego foi, lavou-se e voltou enxergando. Glória a Amém? Deus. Para que veio esse milagre? Para confirmar que, de fato, Jesus é a luz do mundo. E quem está com ele não vai andar nas trevas, mas vai ter a luz da vida, vai enxergar a verdadeira vida. E ele usou o milagre para comprovar a pregação dele. Isso é a confirmação da pregação, né? Das verdades da palavra de Deus. E eu sei que tanto eu, irmãos, como cada um aqui, teria vários e vários testemunhos para dar. De milagres, de portas abertas, de livramentos, de coisas extraordinárias que Deus fez. E o que é isso, irmãos? É uma comprovação de que a palavra de Deus, no Novo Testamento, é a verdade. Amém? Tudo que acontece conosco, a presença do Senhor na nossa vida, o trabalhar do Espírito de Deus, os milagres, portas abertas, irmãos, é para comprovar que nós estamos no caminho certo. Indo em direção no caminho certo, indo até Deus. Então, ele está dizendo, o próprio Deus confirmou, então não se desvie da palavra de Deus. Note que essa é a exortação constante do autor. Ele está dando testemunha, né, de que essa palavra que vocês querem abandonar, de que Jesus que vocês querem abandonar, é a verdade de Deus, é o Salvador, é a única palavra que salva. Ele está querendo colocar isso no coração dos hebreus. Essa é a intenção dele. Mas vamos lá, irmãos, ele fala aqui, versículo 4, dando Deus testemunho juntamente com eles, por meio de sinais, prodígios e vários milagres. Mas repare que ele também fala assim, e por distribuições do Espírito Santo, segundo a sua vontade. O que é o principal, irmãos? É o milagre ou é o Espírito de Deus que opera o milagre? Claro que é o Espírito de Deus. Amém? Deus, ele não só opera milagres em nossas vidas, ele nos deu o seu Espírito Santo, irmãos. Ele não só curou o cego, mas ele encheu o cego do Espírito Santo. Batizou com o Espírito Santo. Ele, irmãos, nos dá dons para pregar, para louvar, para tocar, para evangelizar. Tudo isso aqui, irmãos, que está acontecendo, veio do céu para nós. Então, se você prega, se você louva, se você faz a obra de Deus com excelência, se Deus cura através da sua vida, irmãos, então glorifique a Deus. Toda a glória, toda a honra é de Deus. Amém? Recebemos milagres, sim, mas o principal nós já recebemos, irmãos, que é o Espírito Santo. Ele está falando isso para eles. Vocês têm na vida de vocês o principal. Ainda que ele não deu livramento, Espírito Santo, o selo, né, de Deus está dentro de vocês. E esse selo aí é a garantia da salvação, de que ele vai voltar para resgatar a propriedade dele. Amém? Então, o melhor não são os milagres. O melhor, irmãos, é o Espírito Santo, é a comunhão com Deus. Isso é o melhor. Porque ainda que o homem não receba o milagre, ele recebeu o Espírito de Deus, ele recebeu tudo, ele recebeu a salvação. Aleluia. Então, valorize o que Deus te deu. Não só milagres, não só os dons, os talentos que você tem, mas o Espírito Santo. E o que a gente tem, tudo que a gente tem, se você reconhece que foi Ele que deu, só glorifique a Deus. Amém? Só glorifique a Deus, porque os milagres de Deus testemunham que essa palavra é a verdade. Essa mensagem é clara. Então não volte atrás. Persevera no Evangelho. Ou do contrário, não teremos como escapar. Mas o Espírito Santo, irmãos, é o próprio Deus vivendo em nós, morando em nós. E o bonito no versículo 4, no final, é que ele diz assim, e por distribuições do Espírito Santo, segundo a sua vontade. Aleluia. Irmãos, foi da vontade de Deus nos salvar.
É da vontade de Deus que a gente tenha dons espirituais, talentos para servir na obra de Deus, ganhe almas para Jesus, tenha alegria na área sentimental, na vida financeira, em todas as áreas, irmãos. É a vontade de Deus. Tudo que acontece na vida do crente obediente é segundo a vontade de Deus. Então toda a glória, irmãos, é dele. Não foi porque eu quis me salvar e ir até Cristo. Não, foi porque Ele quis salvar. Amém? Ele quis, Ele está falando isso aos hebreus. Então não abandone o Criador de vocês. Não abandone a fé em Jesus Cristo. Não negligencie essa tão grande salvação. Ficar por aqui porque o texto vai só até aqui, né? Glória a Deus por isso. Repare que houve um ensino, Cristo é maior que os profetas, é a maior revelação, Cristo é maior que os anjos. E aí ele vai e aplica. Então não abandone. Amém? Ele vai ficar o tempo todo assim. Ele vai continuar ensinando e depois vai aplicar. Não abandone. E vai ser a chave para entender Hebreus. O que ele quer colocar no coração dos hebreus? Não abandonem a Cristo. Resistam até o fim, vocês vão ser salvos. Essa é a mensagem de Hebreus, irmãos. Fique de pé, vamos orar, agradecer a Deus por tão grande salvação, agradecer a Deus pela vontade dele estar sendo realizada em nossas vidas. Aleluia. E não se desvie, não negligencie tão grande salvação. Aleluia. Aleluia, Pai. Aleluia. Negligenciar, Pai, não. Porque quando a gente negligencia, meu Deus, temos perdas. Às vezes, Pai, negligenciamos uma goteirinha, meu Deus, que está ali em casa, uma infiltração. E aí perdemos, Pai, algo maior, um móvel. Em vez de ajeitar logo, de consertar logo, Pai, deixamos lá do jeito que está e vem a consequência, Pai. Mas nessa noite, meu Deus, eu quero me ajeitar junto com a tua igreja. Nós queremos, Pai, nos consertar, fazer compromisso contigo. Temos uma aliança no sangue de Jesus. Celebramos essa aliança, meu Deus, na Santa Ceia. Ô Senhor, nessa noite, Pai, nós temos sido negligentes. Aleluia, Deus, aleluia. Senhor, queremos consertar logo, Pai, esse vazamento. Antes que dê o mofo. Antes que queime ali, meu Deus, o eletrodoméstico. Antes que o móvel se perca. Aleluia, Queremos logo aleluia, matar, aleluia, meu Deus, esse inseto, este cupim, antes que ele destrua tudo, Pai. Oh Deus, nessa noite o Senhor nos alertou o perigo da negligência na fé, o perigo de deixar de orar, o perigo de deixar de estudar e praticar a palavra de Deus. Ouvimos o teu alerta. Meu Deus, o Senhor nos alertou o perigo de flertar com o mundo, de amar o mundo, Pai. Podemos, meu Deus, nos perder, cair, nos desviar e não mais nos levantar. Mas, Senhor, nos dá graça. Senhor, nos perdoe as fraquezas, os pecados e nos fortalece. Cada dia, meu Deus, para que a gente continue em frente, em nome de Jesus, perseverando na graça de Deus. Se agarrando em Deus, no perdão de Deus, vencendo pelo sangue de Jesus. Ô Senhor, faz assim, Pai. Faz assim, nos abençoe. E nessa noite, ao ouvir a Tua palavra, vamos, meu Deus, consertar a goteira. Vamos matar, meu Deus, esse inseto, Pai. Vamos, meu Deus, consertar o que precisa ser consertado. Para que não venhamos a ter grandes perdas. Em nome de Jesus. Para que a gente não venha a ter, meu Deus, a perda da nossa própria salvação, Pai. E abandonar o Teu Espírito Santo, tão maravilhoso, que tem operado e insistido, Pai, em nós, nos santificando. Ô Senhor, muito obrigado por esta palavra, Pai. Como perdem aqueles que não vêm ao culto, ouvir a Tua palavra. Oh Deus, vai lá, Pai, visita, exorta, usa a minha vida, Senhor. Oh Senhor, em nome de Jesus, para que eles Te busquem de todo o coração. Continue a trabalhar na vida deles. Nós oramos, nós intercedemos por aqueles que não puderam vir.
ou que não vieram por algum motivo. Que o Senhor tenha misericórdia deles como tem de nós, Pai. Em nome de Jesus. E nessa noite queremos nos agarrar com firmeza a Cristo e a sua palavra, para que a gente não venha afundar e naufragar na fé. Em nome de Jesus. Meu Deus, eu te agradeço por esta palavra de exortação. Em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Aplauda ao Senhor. Amém. Aleluia. Estenda as suas mãos. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que o amor do Pai, que a comunhão, que as doces consolações do Espírito Santo de Deus venham ser com cada um dos meus irmãos. E quem crê diz, amém, e graças a Deus.